Sim. Sim, recebemos. Eu só não entendi Eu não recebi. o que é pra gente mandar antes. Oi? O que a gente tem que mandar antes? É a apresentação? Porque eu ainda estou na fase de coleta. Tudo que tiver pronto. Tá. Mas não o artigo. Não o artigo em si. Posso mandar, tipo, até onde eu fui com os dados, até onde eu já coletei. Isso. Tudo que você tiver já feito. Tá. É a banca de qualificação agora em dezembro, tá? Então, vocês vão em dezembro, tudo que vocês já têm feito, realizado. Eu preciso que me mandem essa informação, porque eu não recebi nada até agora. Não? Mas, A gente mandou... Quando? Foi hoje? Foi na quinta-feira. Ou hoje ou na quinta. Por e-mail. Eu conferi todos os e-mails hoje, porque eu estou esperando a resposta do que eu mandei semana passada e não tinha nada. a gente eu posso tipo, fazer uma apresentação, montar a apresentação da qualificação e mandar a apresentação? Não, porque daí fica muito resumido, né? É para qualificação do trabalho, então a gente precisa saber detalhes de como é que ele está, como é que ele está agora. Tá. E daí no dia 11, né? Uma apresentação provisória do que a gente já tem no PowerPoint, é isso, Cássio? É a apresentação daquilo que vocês têm preparado até o dia 5 de dezembro. Ah, tá, ok. Daquilo que vocês nos encaminharem, aquilo que vocês acham interessante mostrar em 10 minutos. A banca vai ser uma apresentação de 10 minutos. Ok, eu estou praticamente finalizando a escrita do TCC, daí eu já posso, vai basicamente uma pré-apresentação dele, seria, pode ser? É, a apresentação do trabalho em como ele estiver. Tá. Tá? Tudo que vocês já tiverem feito dele, já coloquem. É importante que vocês conversem com o orientador de vocês, né? Antes do dia 5 de dezembro. Encaminhe o que vocês têm pronto para o orientador poder também mostrar coisas que precisam mudar antes da qualificação. Ok. Certo? Na qualificação, a gente vai pedir para o orientador estar presente, mas vai ter mais um avaliador externo, além do orientador. O meu orientador está de férias. Aí justifica. Mas ele vai estar de férias ainda no dia 12? Vai, acho que até dia 18 ou 19. Se ele estiver na área e puder aparecer. A gente encaminha o convite, quem não puder vir, a gente avisa. Jaqueline, eu peço para você mandar um e-mail para a residência, por favor, para explicar. Mandei terça-feira. Tá, porque eu mandei um e-mail terça-feira passada para a residência, eu também não recebi resposta até agora. E eu tô sem orientadora porque minha orientadora foi demitida. Estou sem preceptora. Você voltou do teu optativo agora, né? Isso. Quando que você voltou? Hoje? Hoje foi meu primeiro dia no posto. Eu fui falar com a Maria Cristina se ela era a minha nova preceptora. Ela falou que poderia ser, mas que ninguém tinha falado nada com ela. E que ela aceitaria terminar o ano como minha orientadora, mas que ela não quer mais residente. Uhum. E a Carol tá de licença. A Mari foi demitida. Não, a Carol. A Carol, não sei, eu não vejo a Carol em outra unidade. Então, tenho que ligar pro Fernando. Luiz Fernando, né? Já aproveita e pergunta por que eu não tô recebendo, Cássio. Isso daí, era essa a que você mandou? Uhum. A terça? Uhum.
Mas a gente respondeu na terça. Mas eu não recebi resposta nenhuma. Na terça passada você mandou. Sim. Eu respondi na quarta. Eu não tô recebendo os e-mails da residência, então. E olha que eu confiro diariamente. Pois Só os é, mais caros eu tô recebendo. vou ver o que aconteceu. E preceptor. E aí, o que você fez na unidade sem preceptor? Atendi normalmente. Não é para atender, viu, Zara? Se não tiver preceptor, você pode sair e ir embora. Não atenda. Se não tem preceptor na unidade, A Maria Cristina tá lá. Ela disse que ficaria, mas ninguém falou com ela. Ela não foi solicitada por ninguém, né? É. O pagamento que faltou foi No mês passado. outubro. Você estava em optativo? Metade do mês eu estava no optativo e metade eu estava na unidade. Meio a meio, então, né? Isso. Então tá. Falta alguém? A Ilana, né? E o Guilherme. Eu tô aqui, Cássia, eu só não tô conseguindo ligar a câmera. Eu tô tentando resolver com a Maria aqui. Tá. E a Silvana? A Amanda não vai conseguir chegar a tempo, ela saiu atrasada do HU. Então tá. Quem gostaria de ler ali a situação problema, não é a síntese provisória? Eu posso ler. A situação problema, o disparador, né, dessa síntese provisória é uma situação problema, é um caso clínico simplificado. Quem gostaria de ler? Posso ler? Pode. Dá para ouvir? Uhum. Então tá. Síntese provisória. Um homem de 40 anos, sem história médica pregressa, chega ao ambulatório para estabelecer seus cuidados. Relata que teve um exame de urina anterior com achado incidental de sangue. Esse exame de urina foi realizado como um teste padrão de rastreamento por seu empregador anterior. Nega ter visto sangue na urina alguma vez e nega qualquer dificuldade em urinar, disúria, disfunção sexual ou qualquer história ou fator de risco para doenças sexualmente transmissíveis. Sua revisão de sistemas é negativa em outros aspectos. Fuma meio maço de cigarros por dia há 10 anos e faz exercícios correndo 15 minutos e treinando com pesos leves todos os dias. Ao exame, seus sinais vitais são normais e todo o exame físico não apresenta particularidades. Um hemograma completo e um painel químico, eletrólitos, nitrogênio, ureicoplasmático e creatinina são normais. Os resultados de um exame de urina feito no consultório são densidade 1,015, pH 5,5, esterase de leucócitos negativa, nitritos negativo, leucocitose 0, hemácias 4 a 5 por grande aumento. Questões chamam a atenção de vocês nessa situação problema, que não é uma síntese provisória ali, tá? É situação problema, tá? É que estava abreviado SP e alguém traduziu como síntese provisória, né? Fala, Tiziana, o que te chamou a atenção no caso? Bom, ele está sintomático, né, e apresentou uma hematúria microscópica e um exame só, pelo que eu entendi, né? E o único, assim, fator que eu acho aí que pode dar isso é o tabagismo, né? Ele fuma 10 cigarros por dia, né, há 10 anos. Repetiu o exame para ver se é isso mesmo. Foi que eu entendi. O problema que eu vi foi o empregador fazer
pedir o exame de urina sem qualquer necessidade, sem qualquer sintoma, sem qualquer justificativa, e o empregador, sem qualquer conhecimento ou razão aparente, solicitou esse exame de urina, que não é ele que vai interpretar. Mandou o problema para outro, né? Eu achei legal que tem um exame de urina no consultório. Eu queria ter um exame de urina no consultório. O que me chamou a atenção foi que ele faz as atividades físicas, corre 15 minutos, treina com pesos leves. Pode causar também uma hematúria microscópica. Mas agora eu não sei que ponto que a atividade física começa a causar esse achado no exame de urina. Se é algo assim de alto rendimento ou assim, coisas leves, no caso, como esse paciente. Eu não entendi uma coisa. A leucocitose é zero, é isso? Ou zero hemácias? Eu acho que é leucocitose zero. Uhum. E hemácias Não. 4 a 5. 4 a 5 por grande aumento. Ah, tá. Leucocitose zero é estranho, né? Porque deve ser leucócitos zero, porque leucocitose é no sangue, né? Pois é. Deve ser leucócitos, vírgula zero. Deve ter um E a mais ali que foi digitado. Mas é leucócitos, não é leucocitose. Também concordo que exame de urina de rastreamento para emprego é meio esquisito. Mas acho que nesse caso valeria a pena investigar, porque eu sinto falta de um histórico familiar, investigação de histórico familiar para ver se ele tem alguma história de bexiga, né? A gente tem que pensar nesse caso tabagista, homem com hematúria microscópica em 2 exames, né? Então, acho que história familiar seria interessante. Eu perguntaria a ele os hábitos tentaria explorar melhor essa questão dos hábitos gerais que ele tem. Por exemplo, a gente sabe que muita gente que vai na academia faz o uso, às vezes, indiscriminado de anti-inflamatórios. Isso pode estar repercutindo de alguma forma, apesar de a creatinina estar normal. Então, abordar essa questão também. Então esse daí já é o segundo exame que ele fez. Eu tinha entendido que era o primeiro. Já mesmo. Porque ele fez ele tem um exame e fez um no consultório, né? Aham. Agora que eu entendi. Alguém gostaria de fazer um resumo ali nas notas compartilhadas dos problemas até agora levantados, só para a gente não perder muita informação? Mas esse negócio aí que foi achado estranho pedir exame no emprego, eu acho bem comum nessa idade, assim. Com 40 anos já começa a pedir até eletrocardiograma, um monte de coisa. E que não tem evidência para isso, né? Qualquer evidência de ficar pedindo EPU para todo mundo. Sim, mas é pedido, né? Eles pedem de rotina. Às vezes é o exame admissional, né? Claro, não tem motivo para pedir. Mas vários exames admissionais vêm, né? Até para concurso público. Hemograma, PU, raio-x de tórax, eletro. Às vezes para professor, eles fazem até o de abrir cordas vocais, vídeo laringo. Eu já vi eles pedirem sorologia de admissional, que é
complexo, né? Isso, né? O que eles vão fazer com isso? Pois é. Se der No meu positivo, primeiro. não tem que declarar. Sorologia, eu acho que não poderia pedir, né? Se a gente não pode nem pedir que o paciente faça, o paciente tem que fazer porque quer. Então, no trabalho também não deveriam poder. E também teste de gravidez também não, né? Isso daí. Meu primeiro emprego me pediram sorologias. E eu já vi pedirem audiometria também. Dependendo do cargo, né? Mesmo sem entender a justificativa, sem achar que seja necessário, eu suponho que eles pensem, quando pedem esse tipo de exame, de estar documentando caso você vá em seguida pedir um afastamento ou processar eles por alguma lesão relacionada ao trabalho. Eles vão dizer, você já tinha um exame aqui que mostrava tal coisa, então isso pode ter gerado a lesão e não o trabalho. Suponho que seja isso. No caso, que eles tentam argumentar de lógica, né? Não sei, não sei com certeza. Tem a ver com medicina do trabalho isso, né? No caso, o professor, a justificativa é essa, né? Para mostrar que ele já tinha ou não tinha lesão antes de iniciar a atividade laboral. Calo de corda vocal, lesão de corda vocal, né? A audiometria também normalmente é quando vai trabalhar com um ambiente que tenha barulho, né? Já é muito ruído, né? Oi? Com muito ruído, né? Com ruído, aí é essa a justificativa, né? Mas o parcial de urina, não sei qual é a justificativa. Qual desencadearia uma lesão, não sei. Eu já ouvi dizer que quando tem hematúria assintomática, deveria ser pesquisada causas glomerulares, né, para que justifiquem essa hematúria. Mas fica assim meio em aberto, né? Eu não sei, frente a um exame desse, já é o segundo, né? Eu recebo exames de alguns laboratórios de origem duvidosa aqui em Palhoça, que às vezes eu peço para o paciente repetir o resultado num laboratório mais confiável e nada daquilo se confirma, né? Então, no caso, você pede o exame, desde que se por acaso vier uma hematúria microscópica, você repete assim até 2 dias para ver se ela é persistente ou só transitória? Tá perguntando eu? Para ele parar de fumar um pouco. Deve estar lesionando alguma coisa aí, mas ali que tu falou das glomerulopatias, daí tinha que ter hemácias dismórficas, né, para justificar uma glomerulopatia. Não sei. Precisa mesmo? Se você quiser diferenciar a causa glomerular de alguma causa baixa, você precisa pedir pesquisa de dismorfismo eritrocitário, né? Que se você tiver massa dismórfica, você vai associar a causa glomerular. Se não, você vai poder associar alguma causa baixa, alguma perda, às vezes pode ser uma nefrolitíase que ocasionou algum tipo de sangramento, um próprio câncer de bexiga, alguma coisa assim, né? Que não está passando pelo glomérulo, não está alterando a forma da hemácia. Geralmente tem proteinúria e cilindros também, quando é mais sugestivo de ser glomerular. Estava vendo aqui um artigo online. Nesse artigo diz que algumas causas de hematúria transitória assintomática que pode ser averiguada sem necessidade de investigação complementar são exercício vigoroso, que o Guilherme já tinha colocado, intercurso sexual, trauma, toque retal, menstruação e certas medicações. Teria que perguntar essas coisas para ele também, então, né? É muito caro, tirando menstruação, porque já se trata de um... O tabagismo não justifica, então, Edgar? Ali não cita o tabagismo. Não? Não justifica o quê?
Tabagismo pode ser uma causa de microhematuria, sim. Tabagismo sem lesão? Eu acho que ele é um fator de risco para tumor, para várias coisas, mas eu não sei se ele diretamente é uma causa de hematúria. Ainda mais 10 cigarros por dia, é uma baixa carga tabágica. É que eu li aqui, daí falava que tinha que procurar infecção recente, ingestão de alimentos como beterraba, páprica, medicamentos que podem alterar a coloração da urina, fenitoína, nitrofurantoína e os que podem causar hematúria, tabagismo, sangramento frequente, antecedente pessoal e familiar de doença urológica, renal e sistêmica, alteração de pressão arterial. Daí tinha tabagismo no meio. Mas pelo que eu entendo do caso, ele não tem, quando diz aqui revisão de sistemas negativa, é que ele não tem hipertensão, não tem diabetes, não tem nada, né, Cássio? Não usa nenhuma medicação. Então não há uma causa aparente dessas que a gente citou, que a Jaqueline colocou também, para isso. Né? E teoricamente, como o Guilherme citou, né, o exame já foi repetido para ver se tinha erro, se era uma causa transitória, alguma coisa assim. Eu, na minha opinião, esse é um paciente que vai acabar fazendo um ultrassom de rins e vias urinárias e vai voltar a cada 6 meses se não descobrirem nada, entendeu? Porque provavelmente é uma coisa muito inicial e que não tem ainda uma lesão. Essa é a tentação, né? De pedir um ultrassom de rins e vias urinárias. A questão é, a gente precisa? Eu acho que antes do ultrassom cabia uma anamnese mais bem construída e um histórico de outras queixas e familiar e antecedentes mais elaborados, antes de partir para outras, né? O câncer de bexiga tem componente genético? Não entendi, Cássio, o quê? Câncer de bexiga tem um componente de disposição genética? Médio. Câncer de bexiga, o que eu mais me lembro é o do tabagismo, né? Agora, genético, não sei. Também uma das coisas que a gente tem que prestar atenção quando a pessoa fala que é assintomática é que muitas vezes a pessoa ela não sente nada porque se acostuma com o mal-estar. Né? Então tem que ver também até que ponto é assintomático. Né? Porque, por exemplo, quantas pessoas eu vejo assim que dizem que estão hipertensas e não sentem nada. Daí a gente abaixa a pressão, aí a pessoa vem falar, não, eu estava mesmo tonta, né? Estava com uma dor de cabeça, não sabia o que era. Então, ela só se dá conta que ela tem sintoma quando se baixa a pressão dela. E a mesma coisa uma pessoa que está com uma hematúria microscópica e diz que está urinando bem, que não tem dor nenhuma e tal. Daí, digamos que tivesse bactéria, vamos fazer uma suposição aqui, e que tratasse a bactéria e ele se sentisse melhor, daí ele vai ver, não, agora eu sei que antes eu estava com sintoma e não percebia, né? Então, esse negócio de ser assintomático tem que prestar atenção, às vezes não é bem assim. Sim, por isso que eu acho que deve ser feita uma anamnese bem detalhada com ele, bem, investigar bem, até, por exemplo, se ele tem alguma queixa urinária, às vezes ele, sei lá, ele tem algum tipo de dificuldade urinária, gotejamento, resíduo miccional e vê aquilo ali como normal para ele, já está acostumado, né? Então, apesar dele ser um homem relativamente um homem jovem, né? Tem que, eu acho que esmiuçar melhor o caso dele antes de tomar qualquer tipo, sei lá, de atitude mais invasiva. Acho que a investigação inicial tem que se concentrar mais ainda na consulta clínica. Eu acho Será que não... um dimorfismo eritrocitário ali já tem 2 positivos, eu pediria, para ver se parece ser mais uma causa glomerular ou não. E homem com 40 anos, com hematúria microscópica tabagista, acho que já cabia uma citologia urinária, né? Para descartar tumor urotelial. Tem que
fazer a anamnese vendo a história familiar também. Eu pediria o ultrassom porque pode ter cálculo na bexiga e ele não sentir. Microcálculo, areinha, não sei. Alguma coisa que sangre, né? Eu investigaria também como é que o João Roger falou, né? De avaliar mais o passado desse paciente. Eu concordo com o Edgar, né? Com a Carol, de melhorar a anamnese. Eu também pediria uma ultrassom de vias urinárias. Aí. Talvez descartasse um tumor, um cálculo, microcálculo. Vamos considerar ali na história clínica que ele não tem sintomas, ele não se sente com sintomas, né? Ele nega ter visto sangue na urina, nega dificuldade em urinar, disúria, disfunção sexual, qualquer história fator de risco para doenças sexualmente transmissíveis. Isso ele negou, né? Então, ele não estava sentindo. Então, dá para dizer que é assintomático nesse momento, né? Normalmente as pessoas, pode acontecer, né, delas acostumarem com sintomas, mas sintoma urinário eu acho mais difícil as pessoas se acostumarem, né? Principalmente os homens, né, eles são bastante sintomáticos normalmente, né, quando ou por cálculo, ou por infecção, ou até por uretrite, né, é mais difícil. Eu acho que tem uma dúvida aí que é a questão mesmo dos fatores de risco, né? Então, ele é tabagista com uma carga tabágica não muito alta. Deu 2 vezes hematúria, né? Foi confirmado 2 vezes. Então, também o erro do laboratório também acho que fica mais distante. Tem 2 exames mostrando hematúria, né? Erro laboratorial fica mais difícil de estar acontecendo. Então, seria uma hematúria persistente, né? Porque em nenhum momento pegou ele sem hematúria. Não é nenhuma hematúria intermitente. Então, uma hematúria persistente, assintomática, num homem 40 anos, que fez um exame aleatoriamente. Também isso fala mais a favor do assintomático, né? Não foi nenhuma investigação, ele fez aleatório, foi por um exame admissional questionável aí. E a dúvida que me parece que mais ficou na cabeça de vocês é para onde vai a investigação diagnóstica. Ok, repete a anamnese, o dado mais que ficou faltando foi a história familiar, porque os outros dos sintomas, né? Emagrecimento também ele não diz, né, se teve emagrecimento ou não. Então, e os hábitos ali diz que ele tem exercício, corre 15 minutos, peso leve, exercício moderado, né? Não é um competidor ali, não é alta performance de física, né? De problemas, acho que isso que mais ou menos vocês disseram. E a questão de ter o exame de urina no consultório é um avanço, né? O DST ajuda em algumas coisas. É isso de problema? Mais algum problema que vocês consideram? As questões da anamnese, que não estão completas, principalmente com relação à história familiar, hábitos de uso de suplemento, né, que o Edgar trouxe, se ele usa algum suplemento para fazer exercício. Da história clínica seria isso? História familiar, uso de suplementos, alimentação, emagrecimento, né, que não tem na história. Oi? Eu não entendi muito bem o que falta na história pregressa.
que a gente colocou como problema que falta na história pregressa. Eu não achei que falta. Porque a gente também tem que tomar cuidado para pesquisar coisas na história pregressa e acabar valorizando coisas que não fazem muito sentido. Por exemplo, se a gente descobre que ele usou um anti-inflamatório não esteroidal há 6 meses. Lá para a história pregressa que não está ali, mas não necessariamente a gente precisa valorizar. Por isso que eu não entendi por que faltou da história pregressa. Está escrito que ele não tem história pregressa. É verdade. E eu fiquei assim um pouco em dúvida. Talvez o empregador possa ter pedido esse exame para investigar uma exposição a agente químico, talvez chumbo, cádmio, organofosforados, um monte de coisa aí. Mas não tem como saber. Uhum. Então tem uma questão também, um problema aí que talvez que os exames pré-admissionais não estão claros para a gente. E às vezes a gente é solicitado a fazer, né? Nem a profissão dele não está clara, né? Ele não fala a profissão dele, o que ele faz, nem se ele tem realmente contato com algum agente químico. Uhum. E a história ocupacional dele não está clara também, né? E no caso, se é um pré-admissional, eu não entendi também se é um pré-admissional ou se é só um acompanhamento, tipo um teste padrão de rastreamento. Por ser o empregador anterior, né? Então, O empregador anterior, quer dizer que ele já nem trabalha mais naquilo. Ou então o cara pôs ele pra rua porque ele estava com hematúria, não entendi. Então, se tem alguma exposição laboral que possa provocar hematúria, né? Não sei. Isso entra numa rotina de rastreio, dependendo da função que a pessoa exerce, né? Então, acho que os exames pré-admissionais... O tempo também não está claro ali. O tempo entre um teste e outro não ficou claro. Sim. Dado que foi discutido, eu acho então que, se o caso é esse, não houver mais dúvidas, cabe talvez uma investigação em excluir causas glomerulares e não glomerulares. Não entendi o que, Edgar? A partir do exposto até agora do caso deles, os dados que a gente tem, e presumindo que eles estejam todos corretos, seria agora seguir duas direções: investigar causas glomerulares e de causas não glomerulares. Uhum. Que justifique essa hematúria. Uhum. Estava até a partir da... Uhum. Oi? Estava vendo um artigo aqui chamado Consulta de Nefrologia em 10 minutos para hematúria microscópica. E ele disse que a partir da avaliação inicial a gente pode tomar esses dois caminhos, né? E daí ele dá algumas coisas aqui que a gente pode estar pedindo para investigar uma causa glomerular de uma não glomerular. E daí vai seguindo um protocolo, né? Um organograma. Aquilo que eu havia falado, né? Então, para onde que vai essa investigação? Mas para além dessa investigação biomédica, né, tem essas questões que vocês trouxeram com relação aos exames de screening ou de acompanhamento ocupacional, né? Que isso foge da nossa... É uma área onde o médico de família não pode atuar, inclusive. Porque a medicina do trabalho está restrita ao médico do trabalho, né? Então, tem essa outra questão que é a parte ocupacional dessa pessoa, né? Que eu acho que ainda está envolvida também pelo que vocês trouxeram de problemas.
Então, a partir destes problemas que vocês levantaram, aqui seria a dúvida na condução ou no segmento, a partir dessa história, né? As questões da anamnese que estão incompletas, um pedido de exame que parece injustificado, mas depois a gente até ficou em dúvida a partir do que o Guilherme trouxe, se ele é um trabalhador que se expõe a metais pesados e se isso está dentro do acompanhamento laboral de quem trabalha com isso. Acho que esses são os problemas que vocês levantaram, né? O empregador pede exame, normalmente é o médico do trabalho, né? Não é o próprio empregador, né? É o médico do trabalho que faz o pedido do exame para aquele empregador. Então, se esse exame está justificado ou não, se esses exames pré-admissionais, quais seriam, qual atividade laboral que ele desempenha, se isso está implicando na hematúria, né? E acho que é isso que vocês já trouxeram, né? Esses problemas. Como é que a gente explicaria esses problemas? Entrou a questão de se o empregador pode pedir exame, sorologia, se o empregador pode pedir esses exames que ele normalmente pede, se isso é possível. Eu acho que tem uma interface aí interessante para ser discutida entre o papel do médico de medicina de família e comunidade e a medicina do trabalho. Alguma superposição pode estar acontecendo aí na ação de cada especialidade. Até fico em dúvida, na verdade, que dentro da proposta da medicina de família, eu não vejo assim, pelo menos não me ocorre agora, nenhum tipo de competência que seja exclusiva do médico do trabalho, que o médico de família, a princípio, não possa fazer também, apesar de não ter esse nome na especialidade. Né? Porque a gente pode fazer uma avaliação se o indivíduo está apto ou não ao trabalho, sobre determinadas circunstâncias. Aliás, qualquer médico. Né? Oi? Aliás, qualquer médico pode fazer uma avaliação dessa. O que eu acho que não está certo é o médico do trabalho pedir exame, daí vem um problema e ele manda para o médico da saúde da família. Por que ele pediu o exame? Exatamente. Tinha que voltar para quem pede o exame. É verdade. De outro médico, eu sempre falo isso aí. Eu posso olhar, mas mostra para o teu médico que pediu. Quem pede sabe. O que acontece bastante também, que eu venho reparado, é um paciente que precisa se afastar e aí o pessoal de onde é que ele trabalha diz, procura o teu médico. Daí ele procura o médico da família, só que a própria empresa ela tem um médico do trabalho. E daí tu fica com as mãos atadas. Como é que eu vou trocar esse paciente de função se eu nem sei onde é que ele trabalha, como ele trabalha, qual que é a ergonomia que ele está usando, como é que eu posso descrever isso. Enfim, acontece bastante, assim, eu mando uma carta ao serviço de medicina do trabalho, ou PCSMO, explicando, olha, o paciente vem se consultar por tal, e eu peço para ele entregar ali, talvez para o RH ou para alguém que consiga uma consulta com ele. Mas isso não é da nossa competência mesmo. Não é da nossa competência. De determinar se a pessoa pode ou não pode. Isso também acontece bastante assim com um gestante. Chega para o médico do trabalho querendo atestado, dizendo que ela não pode exercer tal função na empresa, porque agora está grávida e tal. Quando eu trabalhava aqui no Santinho, tinha um local onde a gente enviava essas gestantes para fazer essa avaliação, né? Que nessa situação era assim.
Agora, no dia a dia, quando acontece, eu só faço a cartinha se realmente a gestante está apresentando algum sintoma que naquele momento ela não pode trabalhar. Senão, não é comigo, eu mando para o médico do trabalho. Essa é uma questão bem complicada, porque na verdade eu já tive uma situação em que eu fiz esse questionamento até pelo teleconsultoria, se eu poderia, se não deveria ser uma função da obstetrícia analisar uma gestação de alto risco e eles darem esse afastamento para a gestante. A resposta que eu recebi da teleconsultoria é que eu, como médico, tenho tanta, vamos dizer assim, deveria ter tanta competência quanto o alto risco para estar podendo emitir esse laudo de afastamento. A mesma coisa se aplicaria a essa questão do médico do trabalho. Se bem que eu acho que a gente está fugindo um pouquinho do assunto. Eu acho que eu tenho bem mais dúvida nessa parte de medicina do trabalho do que como rastrear a hematúria, na verdade. Eu também. Isso daí é um tema diário, né, na verdade. Assim, uma coisa que a gente tem que saber bem, né? Não a hematúria. Mas é aquela questão, você pode fazer qualquer ato médico. A gente pode afastar alguém. Só que aí é que tá lá. Às vezes tu vai ficar na dúvida. Um paciente psiquiátrico que tu não tem bem certeza, sei lá. Tu vai preferir que quem se responsabilize por esse afastamento? Você ou o psiquiatra? Então, nessas horas, às vezes a gente faz uma espécie, coloca na balança, né? E, ao mesmo tempo, às vezes eu me sinto, será que eu não estou delegando a minha responsabilidade? Eu mesmo não poderia estar fazendo isso? Já que eu sou médico de família, ele que vem me procurar para isso. Senão a gente ainda fica muito naquela lógica de estar ao especialista tal, ao especialista fulano, ciclano, etc. Para resolver uma questão aparentemente apenas burocrática, que é o afastamento. Eu acho que eu tenho dúvida de onde procurar isso, porque quando é uma questão biomédica, eu vou procurar nos artigos, é bem fácil de esclarecer. Agora, isso é uma coisa que acaba perguntando para alguém, e daí você nunca tem certeza. Tipo, eu pergunto para minha preceptora, mas ela tem uma visão bem defensiva, assim, então eu sempre fico com um pouco de pé atrás. Eu não sei onde eu procuro isso, legislação, mas eu sou péssima. Claramente, eu não sei onde procurar esse tipo de informação e é realmente o que eu senti mais dificuldade da discussão até agora. Tem um racho aí, avançando. Oi? Não, foi um dos problemas que vocês trouxeram, né? Então, olhando para a lista de problemas, como vocês explicam os problemas? Né? A gente ainda está pulando etapas, a gente já está querendo saber o que a gente vai fazer de questão norteadora, né? Mas a questão norteadora ela só vai sair a partir da gente entender qual é o nosso hiato de conhecimento. Vocês estão indo para aí, né? Estão indo para o hiato de conhecimento, mas qual é a explicação desses problemas que vocês trouxeram? Né? Qual é a explicação? Por que a gente está chegando nessa discussão? Até para a gente entender que hiato de conhecimento é esse, e se é só esse, se tem outros hiatos, né? A gente não vai excluir questões, né, específicas, assim. A princípio, me parecia claro que não podia, que não tinha sentido a pessoa pedir um parcial de urina, até que o Guilherme trouxe uma outra informação, que era a exposição ocupacional a alguns metais pesados. Por exemplo, poderia explicar o pedido do parcial de urina por hematúria, o pedido do parcial de urina pelo empregador, né? Então, até ali a gente estava acordados de que aquele parcial de urina tinha sido pedido inadvertidamente. Na verdade, no caso está escrito que foi pedido de rastreamento, né? Acho que
enfim, a discussão do rastreamento e do diagnóstico precoce. Foi pedido porque estava se tentando investigar uma exposição laboral, ou foi pedido porque estava se tentando rastrear alguma coisa assintomática. Acho que isso é uma coisa importante também. Eu entendi que é um rastreamento. Se é de rastreamento, para mim não tem indicação. E aí... O trabalho faz rastreamento também, não é papel dele fazer rastreamento, né? Pois é, rastreamento... É difícil falar em rastreamento e exame pré-admissional. Se a gente está pensando em rastreamento no sentido da palavra rastreamento, não faz muito sentido, né? Não, por exemplo, o trabalhador de clínica radiológica, ele faz um teste de rastreamento, que é olhar aquela plaquinha para ver o quanto ele está recebendo de radiação. Mas que não é de rastreamento de doença, né? Então, eu desconheço esse rastreamento aí, teste padrão de rastreamento, né? Eu só estou questionando porque o Guilherme trouxe uma outra realidade aí, né? Eu estou pensando na definição de rastreamento de doença da saúde pública, que envolve você rastrear em uma população específica problemas assintomáticos, não em fases de diagnóstico precoce, e aí tem que ser testes, né, que tem aquelas características de, enfim, serem baratos, acessíveis e terem impacto no desfecho. Pensando nesse termo, não me parece que seja adequado falar em rastreamento para esse exame. Me colocou teste padrão de rastreamento, né? O que é um teste padrão? Mas é o que as pessoas fazem, e eu acho que isso é uma explicação. Eu acho que a dificuldade de entender o que é o rastreamento e quando se faz ou não é parte da explicação do problema do porquê essa pessoa está com o que a gente chama de incidentaloma, né? Com um exame positivo sem uma explicação sintomática. Então, eu acho que isso é parte do problema, não saber diferenciar o que é um teste de rastreamento e o que é um teste de diagnóstico precoce, pesquisa. Na verdade, não era nem para a gente estar com esse problema, porque não era para pedir esse exame, né? Pois é, mas eu não sei o que cabe ao médico de trabalho fazer mesmo. Eu fiquei bem em dúvida. Eu até tenho uma dúvida se você pode atuar como médico, vamos dizer assim, nessa função de médico de trabalho, sem ter especialidade em medicina nessa área. Pelo que me parece, pode. Eu tenho a dúvida se tu pode estar fazendo esse papel de médico do trabalho, mesmo não sendo especialista. Pode estar assinando laudo. Eu acho que pode, porque tem gente que se forma e vai trabalhar como médico do trabalho, não como médico do trabalho, mas tipo, em clínica de medicina do trabalho. Mas aí não aí acontece. Mas o laudo é assinado por um médico do trabalho, você só faz o exame. Um diretor técnico, que é o médico do trabalho, nas clínicas de medicina do trabalho. Ele que assina os laudos, né? Eu acho que a questão norteadora é o que é um médico do trabalho. A gente está explicando o problema ainda, não estamos na questão norteadora. É só. Qual é a explicação do problema? Eu não sei o que o médico do trabalho faz. Então, uma questão o que são testes de rastreio, então as dificuldades em saber quando se utiliza testes de rastreio na saúde ocupacional tem um tipo de rastreio diferente da outra, da população geral? Existem testes de rastreio relacionados à saúde ocupacional? Acho que eu estou fazendo uma pergunta, mas na verdade é explicando o problema. A gente não sabe. Parece que nós aqui não sabemos se existem testes de rastreios específicos para a saúde ocupacional específicas, assim, né? Então, o que é rastreio na saúde ocupacional e o que é rastreio da população em geral? Então, a gente desconhece isso
E por isso a gente acabou achando desnecessário. Mas pode ser que seja desnecessário mesmo. Que esse rastreio aí era esse rastreio como se fosse um rastreio da população geral, né? Então, eu acho que isso é uma explicação. O médico de família, ou nós, clínicos, desconhecemos a função dos testes de rastreio na população geral e na saúde ocupacional especificamente. Acho que isso é uma explicação. Além disso, é a questão da dúvida também na condução, no prosseguimento de uma investigação de matúria persistente em homem tabagista, vamos dizer assim. Qual seria o próximo passo? Isso também a gente desconhece, né? Não está claro, pelo menos. Tem umas opções ali, né? Teve a citologia, ultrassom, pesquisa de hemácias dismórficas, tem vários caminhos. Mas qual é? A gente desconhece o passo a passo de uma investigação de hematúria microscópica num paciente assintomático. O protocolo. Claramente, parece que aqui a gente desconhece. Ninguém teve muita certeza absoluta de como investigar, assim. Mas eu acho que o protocolo é a dismorfia eritrocitária, ver se é glomerular ou não. E daí, a partir disso, ver se precisa de exame de imagem ou não. Uhum. Mesmo ele sendo tabagista, mesmo com uma carga tabágica baixa? Acho que sim. Depois de 2 exames confirmados de hematúria, 2 ou mais, tem que fazer um dismorfismo eritrocitário. Aí, depois disso, decide se vai fazer exame de imagem. Eu não acho que a carga tabágica seja baixa, porque embora sejam 10 cigarros, são 10 anos também fumando. Eu estava aqui pesquisando no Tratado de Medicina de Família e encontrei um dado interessante, que pessoas que praticam corrida por frequência podem apresentar anemia decorrente do trauma mecânico. Não é anemia. Esquece, desculpa. Então, a ideia da síntese provisória é a gente trabalhar com aquele empírico que a gente conhece agora, né? Não adianta muito olhar agora os textos, né? Por isso que a gente deixa para o próximo encontro, para a gente se embasar na literatura, né? A síntese provisória se trata do conhecimento que eu tenho hoje, né? A carga é baixa, porque é meio maço por 10 anos. É bem baixa. Eu acho que, não, por mais que seja 10 anos, a carga tabágica é uma definição maço-ano, e são meio maço por 10 anos. Mas ela é suficiente para provocar risco para lesão para CA de bexiga? Essa carga tabágica? Eu acho que não existe, tipo, uma quantidade de cigarros boa, né? Pelo menos no grupo de tabagismo, tipo, qualquer cigarro é cigarro, tipo. Eu acho que principalmente baseado no caso, uma carga tabágica baixa. Um paciente que a gente vê não está sintomático, a gente vê um paciente meio que a hipótese de CA de bexiga seria baixa, não é uma coisa assim que está na cara, então acho que realmente o primeiro passo é a pesquisa, até porque é um exame fácil, barato, rápido. Se ele acusar que a perda é baixa, que não tem dismorfismo, aí já é para mandar o ultrassom. Se não, a gente faz outro tipo de investigação, né? Sim. Não, eu entendi o fluxo que vocês estão propondo, mas estou dizendo qual é a explicação do problema até agora. Acho que tem essas duas conotações. Uma relacionada à saúde laboral e rastreio, e a outra tem a ver com a investigação da hematúria mesmo. Mas, ok,
Tá bom assim a explicação para vocês? Porque ficou uma explicação em forma de pergunta, né? Que já então seria a pergunta. E não tá... A parte do rastreio não apareceu. Saiu como pergunta. Como seria essa explicação específica, assim? Os médicos, em geral, não têm conhecimento sobre rastreio específico para atividades ocupacionais e nem para a população em geral, ou só é para essas questões laborais, que o médico não sabe o que é rastreio, ou não tem claro quem rastrear e com que rastrear? As duas. As duas coisas. Então, É tem uma questão do rastreio, né? A gente está discutindo rastreamento que, assim, já existe evidência esmagadora sobre coisas. A gente ainda está discutindo dentro da MFC, a gente ainda está discutindo. É uma questão geral sobre rastreamento de, enfim, exames de rotina, PSA. É que mudou o que é rastreio? O que é rastreio para prevenção primária, o que é rastreio para prevenção secundária? É rastreio? Se a pessoa é hipertensa e eu fico pedindo creatinina todo ano para ele, isso é rastreio? Rastreio de que nível de prevenção? Então, é nesse sentido, né? Será que ele fez um rastreio porque ele está exposto a alguma atividade laboral? Nesse sentido. Será que ele faz rastreio porque ele é exposto à pressão alta? Isso é rastreio de prevenção primária? É rastreio? É chamado de rastreio? Acho que é essa a questão que o João Roger está colocando, né? Mais ou menos, nesse sentido que eu entendi. É isso. É isso mesmo. Então, qual é a questão? Qual é a explicação? A explicação é que nós não temos claro o que são testes de rastreio e para que populações usar. É isso? Isso. Essa é a explicação. Nós não temos clareza, todo mundo, sei lá, pode ser que alguns grupos têm mais que outros, mas nós aqui como equipe aqui, não temos clareza o que são os testes de rastreio, né? E para populações definidas, acho que a gente não conhece claramente, não está claro para a gente. Ponto. Ficar solicitando os exames de rastreio não pode ser, de certa forma, iatrogênico. Exatamente, né? Hemograma e PU para criança todo ano. O pediatra faz isso direto. Parasitológico de fezes. O pediatra faz isso direto. Todo ano tem hemograma, PU e parasitológico. Qual é o sentido de fazer isso todo ano? E a gente acaba entrando no MFC e seguindo a mesma coisa, né? O pediatra pedir, eu vou continuar pedindo. E a mãe também exige. Eu venho aqui todo ano com a senhora não pede nenhum exame. No pediatra eles pedem, né? Pois daí eu acho que entra o nosso papel de ser um educador para o nosso público, né? E também mas para isso a gente tem que saber o que é rastreio. Sim. Mas ao mesmo tempo saber até se posicionar diante das outras especialidades. Saber, por exemplo, saber se posicionar diante das outras especialidades. O pediatra pede, mas eu não sou pediatra e eu sei que não precisa pedir todo ano. Se a criança está bem, e aí? Ele pode ter a prática dele. Eu acho que não precisa. Então eu posso justificar isso para o meu paciente. E eu já faço isso na minha... hoje mesmo eu recebi solicitações de exame para pediatria para criança e eu disse, não tem necessidade. Já fez ano passado, deu tudo bem, não tem queixa. Eu acho que claramente a pergunta ficou ótima. Esse foi o que ficou de maior dúvida, que explicou, que contemplou a discussão.
Uhum. E às vezes faz o teste de rastreio e depois não sabe como dar o segmento também, né? Tem mais essa, né? Faz o rastreio, aí aparece o rastreio no paciente em população assintomática, aparece alteração, aí tem que encaminhar para o urologista ou para o nefrologista, porque não sabe o que fazer com aquele resultado. Por isso que eu tenho para mim que é uma máxima que é só pedir exames que eu saiba interpretar. Porque senão vai chegar um exame que eu não conheço, que eu não vou saber lidar com o exame alterado, daí eu vou cair na velha lógica de estar encaminhando para me livrar do problema. Eu descobri o problema, eu não sei resolver o problema, então eu vou resolver encaminhando. E aí? Que médico de família sou eu? Acho que tem que Pois pensar. mas outro dia eu ouvi falar de uma tal de desburocratização, que era para facilitar, por exemplo, pedido de exame. Isso eu já vi acontecer em vários lugares que eu trabalhava, assim, que pediam um exame para pessoas que nem estavam ali, para depois eles virem constar já com o exame na mão. Isso eles chamam de desburocratização dos exames. E é na que acontece. Isso aí é atrogenia. Você pedir um exame sem uma avaliação é complexo. Qual a relação disso com a prevenção quaternária, eu acho, né? Oi? O que foi, Michele? Eu acho que antes de pedir um exame, você tem que pensar por que você está pedindo. Cada exame tem o seu lugar, né? Para que você está pedindo naquela situação, não é EQU para todo mundo. Eu acho que você tem que pegar e pensar a probabilidade do que vai vir ali ser real ou não, porque os testes eles não são perfeitos, eles têm a sua situação, tem toda a curva ROC de que eles vão mostrar. Então, eu acho que tem que ter todo um pensamento analítico e é por isso que a gente estuda para fazer, não é de a pessoa só pegar e pedir exames e vir numa fila para a gente olhar. Cada pessoa vai ter a sua probabilidade de ter tal doença ou não. Claro, tem testes que são os de rastreio, que não necessariamente são exclusivos do médico, que aí são situações específicas, por exemplo, sorologia. Não precisa a pessoa necessariamente passar por um médico para fazer um teste rápido, mas aí é uma outra situação, né? Não é o que se costuma fazer, de fazer o listão de exames e traz no médico. Aí a situação de rastreamento. Aí a situação de prevenção primária. Rastreio para prevenção primária, né? Mas, enfim, eu acho complicado também você dar um não na cara da pessoa assim de primeira, né? Tipo, eu gostaria de solicitar exames. Não. Eu acho que é uma coisa realmente que tem que ser conversada com o paciente, né? Porque se ele tá ali procurando exames é porque alguma coisa não tá legal. Ou ele tá procurando cuidar da própria saúde. Então, tem essa parte também. Sim, eu também acho. Isso é uma coisa que eu ia falar também. Que a gente fala aqui, mas na hora que o paciente está pedindo, a gente às vezes tem que escolher entre fazer a prevenção quaternária naquele momento ou estabelecer um vínculo, né? E às vezes a gente compromete mesmo. Eu comprometo muitas vezes. O paciente quer fazer um exame e eu percebo que naquele momento, na negociação, para eu manter o vínculo e poder fazer um pouco mais de prevenção quaternária mais para frente, vale a pena a gente ceder e fazer o exame agora. Claro, sim, esse é o desafio de se comunicar, né? Não é só dizer não e dizer o porquê está dizendo não, mas é também estabelecer outros tipos de poderes dentro da consulta, né? Enfim, eu nunca falo não. O papel de me chamar de a pessoa que ensina ou o educador, porque na verdade é um diálogo. Vou trazer a informação do paciente, eu vou tentar negociar com ele com base no que eu sei, mas às vezes não vai dar certo. E aí eu também tenho que ter tranquilidade com isso. Às vezes ele vai querer fazer e para salvar o vínculo eu vou fazer. Mas esse paciente
que está na tua frente, está te pedindo exame, é mais fácil. O pior é aquele paciente que não está contigo, que a gente comunitária vem pedir exame. Esse sim que eu acho um absurdo. E acontece em várias unidades de saúde isso, e fica bem difícil para o médico falar não também. Né? Então, esse aí que está na tua frente, menos mal. Nada difícil falar não para fazer um exame uma pessoa que eu nem vi. Então, por favor. Mas acontece. Bastante. E ainda tem nome isso, desburocratização. Não, Cristiano, esse aí é fácil. Esse aí dá para falar para a ACS, ó, ele tem que marcar uma consulta para ver como é que ele tá. Eu sou contra esse exame, mas acontece, entendeu? Eu não peço, né? Eu peço para a pessoa vir e tal, né? Enrola a ACS. Mas eu conheço médico que não, que simplesmente faz, entendeu? Isso foi uma coisa que eu fiquei em dúvida num caso, que essa questão da comunicação, que ele é assintomático, mas ele recebeu um exame, um teste positivo, né? E aí, qual a expectativa dele nessa consulta? Será que ele tem uma expectativa de sair dali com um diagnóstico, ou sair dali com uma investigação mais aprofundada? Isso também tem que trabalhar. Eu sei que, em termos acadêmicos aqui para a gente discutir, é óbvio que vale a pena a gente discutir clinicamente e dar explicações, né? Além das outras explicações, também uma explicação mais clínica, mais científica, mas no tete a tete a gente também tem que pensar qual que é a expectativa dele. A gente pode saber o protocolo e não ser a expectativa dele, e ele sair dali e não sair satisfeito com a consulta e direto fazer uma ressonância. Sim. Por exemplo, perguntar assim, por que ele quer fazer esse exame e o que ele espera desse exame. Eu acho diferente. Um homem de 40 anos que não está sentindo nada e foi no médico para ver essa hematúria, então ele está preocupado com isso. E daí já tem um segundo exame que ele tem hematúria, entendeu? Então, mas na verdade ele não preocupado. Então não foi ele que procurou. Ele não tem nem expectativa com relação a porquê. Mas esse médico aí não é do trabalho, já é o segundo médico que ele está vendo. Ele viu o médico do trabalho, deu essa hematúria, ele procurou outro médico que fez um teste no consultório e deu positivo de novo. Entendeu? Então, ele teve o interesse de procurar o médico. Eu também acho que sangue na urina não é uma coisa legal de saber que tem, mesmo que a gente não esteja vendo. Então, acho que tem uma preocupação ali, né? Ele procurou. A questão é qual é essa expectativa. Daí também eu posso falar que não vou fazer um ultrassom e acabou o vínculo. Porque a gente faz suposições através da história aí, né? A gente está supondo. Mas na consulta clínica você pode perguntar especificamente, né? Qual é a sua preocupação? O que você acha que é essa sangue na tua urina? Né? O que te preocupa com isso? Qual é a sua expectativa na sua consulta? Perguntar diretamente, né? Acho que essa é a oportunidade do encontro, né? É você entender qual é a ideia, qual é a expectativa que a pessoa tem daquilo. A gente não precisa ficar supondo, porque a gente usa muita suposição, né? Na medicina. E quando a gente está no encontro clínico, não precisa supor, a gente pode perguntar direto qual a expectativa que aquela pessoa tem, né? O que está preocupando, o que ela acha que é o sangue que está na urina, que ela não viu, mas que está nesse sangue. Então, mas é isso, né? Aprofundar a relação mesmo, né? Entender melhor qual é a expectativa do outro. Qual seria então a nossa questão norteadora? Eu acho que tem que ser em cima desse teste de rastreio, de quando solicitar, por que está solicitando. Acho que
A discussão ficou mais em cima disso, né? E é uma coisa que realmente a gente precisa saber isso. Então. Quando fazer rastreamentos para atenção primária? E de acordo com as profissões, acho que também, né? Por mais que a gente não seja médico do trabalho, o médico do trabalho vai pedir o exame, se tiver alterado, vai vir na nossa mão, né? Então. Quem quer escrever a pergunta? Quem elaborou uma pergunta, escreve ali nas notas compartilhadas qual é a questão, qual é a pergunta norteadora. Assim, eu particularmente eu sinto um hiato de conhecimento nos dois aspectos que a gente discutiu, tanto nessa questão do rastreamento para ocupacional, né, a nível ocupacional e de medicina do trabalho, quanto na questão clínica mesmo da investigação de hematúria. Mas aí eu acho que não casam as perguntas. Mas eu tenho hiato para os dois e eu gostaria de pesquisar os dois. Vocês estavam falando ali da investigação, eu sinto que eu faria, mas eu não tenho certeza do ponto de vista de evidência e tal. Acho que uma questão é se existe rastreamento ocupacional, qual é o nível de evidência disso. E acho que essa é uma questão. Acho que a gente pode também questionar sobre rastreamentos na população em geral, rastreamento em atenção primária, mas acho que para o que a gente discutiu aqui faria mais sentido essa questão do rastreamento ocupacional, nesse momento. Sim. E especificamente o exame de urina, né? Mas ok, acho que existe rastreamento ocupacional, qual é o nível de evidência para realizar esse tipo de rastreamento para populações específicas, né? E o parcial de urina é um teste de rastreio? Para quê? Né? Rastreio do quê? Também. É uma dúvida que eu fiquei com a gente está falando. Principalmente nessa questão da pediatria, que isso é uma coisa que eu para quais, né? E que tipo de então, isso. Na pediatria eu passei um mês lá e os pediatras lá não estão interessados em pedir exame de urina, a não ser que tenha sintoma ou febre, porque às vezes o sintoma é emergência, né? É febre. Emergência, mas no É emergência, mas não tem nenhum interesse de pedir exame de urina. Eu acho que sim, acho que isso é claro, é bem simples, né? Mas qual seria o diagnóstico diferencial nesse caso e como prosseguir a investigação, né? Que era um pouco do que vocês falaram, né? Diagnóstico diferencial que vocês trouxeram, né? Mas vocês já trouxeram, né? Glomerulopatia ou outras questões. É isso? Vocês acham que essas duas questões respondeu o que a gente discutiu aqui? Tem mais alguma coisa que ficou fora? Vou lá ver nas perguntas. Não apareceu como questão mesmo, de problema de vocês, né? A questão da investigação.
Ali a pergunta: existe rastreamento ocupacional? Qual o nível de evidência de realizar rastreamento dessas populações? Dessas populações, na verdade, se refere a todas as populações possíveis para testes de rastreamento, seria isso? Não, São trabalhadoras, deve ser. trabalho. Populações que têm a mesma Médico do trabalho. Acho que seria melhor clarificar, então, a pergunta. É que não sabe qual é o trabalho dele, né? Pode colocar. Peraí. Existe rastreamento ocupacional? Sim, qual é o nível de evidência desse tipo de rastreamento? Aí, ocupacional não necessariamente só pré-dimensional, pode ser a nível. Pode ser de acompanhamento, né? Sim. De realizar esse tipo de rastreamento, que é o rastreamento ocupacional, né? Isto. Sim, acho que legal. Acho que são perguntas bem interessantes, que nos causam muitas dúvidas no dia a dia. Uhum. Certo? Então tá. Tudo bem para vocês? Pode ser assim? Amanda que não tá, a gente não tá vendo o Guilherme, né? Pode ser Amanda e Guilherme? Pode ser assim? Sim. Guilherme? Então tá. Então fechamos a síntese provisória aqui, certo? Então teve os problemas levantados, a explicação do problema e a pergunta. Quando vocês forem responder a pergunta, olhem sempre as três coisas, né? O levantamento dos problemas, a explicação e a pergunta, tá? Certo? Podemos encerrar? Qual é a avaliação de vocês de hoje? Eu posso começar. Eu acho que foi um assunto bem interessante, de certa forma até polêmico. Aponta que temos algumas lacunas no conhecimento referente ao assunto. Foi interessante ver a posição dos colegas. Acho que a minha participação foi boa, a Cássia conduziu muito bem. Foi muito proveitoso. Eu acho que a minha participação foi boa no início, porém depois eu fiquei um pouco perdida porque eu não sabia no que focar. Eu tenho dificuldade, eu não sabia se eu focava na parte da medicina do trabalho ou no caso do paciente. E foi difícil focar em tudo junto e transformar tudo numa coisa só. Mas a participação do grupo foi muito boa e a condução da facilitadora também, porque às vezes é difícil manter o foco e ela consegue nos trazer de volta para a formulação da pergunta, para a explicação do problema. A gente tenta atropelar, né? Mas ela consegue nos puxar de volta. Isso. Pode falar. Eu gostei também da síntese provisória de hoje, da participação de todos. Acho assim como a Caroline falou, de vez em quando eu também fiquei perdida, não sabia para que lado que iria, né? Mas no final, com a condução ali da Cássia, acabamos chegando num assunto bem interessante e de uso, né, diário. Acho que vai ser bem interessante a pesquisa, né, desse problema, dessa síntese. Acho que vai ser muito bom responder essa pergunta, porque é uma coisa que a gente usa bastante, né? Então, vai ter mais propriedade para falar não precisa ou não precisa desse rastreamento, né? E aí até mesmo para a gente poder se defender das pessoas que vêm pedir aí exame, às vezes sem necessidade, né? E com esse tema bem fortalecido, a gente também vai ter mais uma ferramenta para solicitar ou não solicitar os exames. Então,
Eu acho que eu participei bem, mas eu também fiquei assim que nem a Caroline. De vez em quando eu achei que estava perdida no assunto. Ainda bem que tem alguém para puxar, né, a gente de volta. Eu gostei do assunto, achei bem pertinente, muito interessante a opinião dos colegas. Assim, várias cabeças pensam melhor do que uma, né? Minha participação foi boa dessa vez. Eu gostei também da facilitadora. Uma hora a gente estava um pouco assim divagando, meio perdido, e ela nos puxou de volta para um assunto, né? E, enfim, vai ser um assunto bem interessante para estudar. Bem, hoje eu achei a minha participação bem pouca, porque eu tô bem cansada, mas o assunto é interessante, então acho que vai ser bom pra gente estudar, assim. A facilitadora também ajuda a organizar bastante, como sempre, e o grupo é como o colega falou, a gente pensa melhor junto. A minha participação hoje não foi muito boa, né? Eu passei uma boa parte tentando ligar minha webcam e no começo não consegui prestar tanta atenção, mas eu acho que todo mundo participou bem e a facilitadora também ajudou a, a organizar e até a gente formular as dúvidas assim, né? E eu acho que as questões ficaram boas, assim, eu acho que valeu a pena. Eu acho que cumpriu o papel da síntese. Acho que a gente refletiu sobre o caso, extrapolou a questão clínica e saiu com uma questão densa, assim, boa para pesquisar. Acho que minha participação contribuiu, e acho que a Cássia coordenou muito bem, trazendo a gente de volta para a proposta mesmo. Também acho que a discussão foi bem válida, cumpriu o propósito. Acho que todo mundo participou bem, todo mundo contribuiu, foi bem bacana. Realmente acho que não foi particularidade das meninas, teve uma hora que a gente estava focando, parecendo que em várias direções ao mesmo tempo. Foi meio assim mesmo, também às vezes ficava um pouco perdido, mas sempre tentava pegar ali alguma coisa que pudesse contribuir. Mas realmente nós como grupo fomos em várias direções, o que é bom e ruim, né? Resulta numa questão um pouco maior conteúdo, que vai gerar mais estudo, mas provavelmente vai fazer do nosso próximo encontro bastante longo e com muita coisa para discutir. Também gostei da participação da Cássia, acho que eu consegui contribuir com o que eu gostaria hoje. Eu também gostei desse caso, eu acho que me deixou com várias dúvidas para ver sobre medicina do trabalho, principalmente. Acho que serviu para ver como tem várias lacunas, coisas que eu preciso estudar. E acho que a participação do grupo foi boa, todo mundo contribuiu. Acho que minha participação foi ok. E acho que a Cássia teve um bom desempenho também. Eu gostei do caso, eu acho que a gente, como indivíduo, a gente tem lacunas diferentes, então talvez por isso que foi para vários lados diferentes. Alguns sentem mais falta de algum conhecimento e outros de outros. Mas acho que a conclusão foi boa, não ficou só num ponto. Acho que a orientação da Cássia foi fundamental para que a gente chegasse no final e não pulasse nenhum ponto. E acho que a minha participação não foi ruim, porque eu até resolvi escrever para tentar me manter mais focada, mas hoje eu realmente infelizmente, estou mais nos meus problemas pessoais e nos problemas da minha unidade. Então tá um pouco difícil de se concentrar. Mas, de geral, acho que foi proveitoso.
Então, achei bem interessante o caminho que vocês percorreram aí da discussão. Pelos problemas que vocês levantaram, dava a entender que era esse o caminho da maior lacuna. Os problemas não estavam tão direcionados para a investigação clínica, estavam mais direcionados para essa outra parte do rastreio, o que é pertinente ou não de rastreio, o que faz de confusão na vida da pessoa. Acho que vocês que trouxeram para essa discussão. Tinha lacunas diferentes, eu acho que sim, mas o que estava mais predominante no grupo era isso. Mas é importante que, se há outras lacunas, que elas apareçam, que elas não fiquem, não joguem elas de lado e não participem da reunião, da discussão. Tragam essas lacunas para a discussão, né? Não joguem ela fora. Tragam esses problemas para dentro da discussão. E aí é mais fácil a gente incluir. Agora, se vocês se aquietam, não aparece, né? Então, é importante que não abandonar os problemas que vocês estão com ele na cabeça, né? Para ele poder ser incluído. Acho que é isso. Então, vamos fazer uma boa pesquisa. Usem os descritores em saúde, tá? Quais são as palavras-chave que vocês consideram? Façam uma pesquisa embasada cientificamente, usando descritores em saúde e em plataformas de busca científica. Tá? Pode ser no livro texto, não tem problema. Mas usem as palavras-chave também, né? Rastreio, saúde ocupacional, incluindo parcial de urina, se conseguir, análise da urina. Tentem fazer essa busca para trazerem mais informações. E pode usar os livros textos também, não tem problema. Ok? Certo? E tragam uma discussão aí consistente para o próximo encontro. Tem vários termos, várias coisas que talvez não estejam tão claros, né? Rastreio, prevenção quaternária, prevenção primária, e que isso tem a ver com a gente como médico de família, né? Ok? Eu vou falar do meu TCC rapidão contigo. Oi? Bem rápido. Posso ficar.